Lula vai evitar pauta de costumes e focar em valores cristãos para atrair evangélicos. PT elaborou estratégia que visa reduzir vantagem que Flávio Bolsonaro tem no segmento religious. Tá? Cara, assim, isso também não é nenhuma novidade, tá? Eles sempre fazem isso. Sempre fazem. Na véspera de eleição, todo mundo é cristão. Olha, gostou desse? Eu acabei de inventar. Na véspera da eleição, todo mundo é cristão. É impressionante como as pessoas encontram Jesus, né? Ali mais ou menos no mês de setembro, né? De ano par. Por que será que isso acontece, né? Puta que pariu, é uma magia do cristianismo, né, meu? Puta, cara, você tem que ser muito idiota pra achar que uma pessoa só se tornou cristã bem na campanha eleitoral. Ah! Meu Deus, quem diria, né? Tá que pariu. Vamos lá, próximo. Presidente Lula, é pra tocar o coração de toda a população brasileira. Pausa. Cara, sério, esse cara engana as pessoas, abraçando criança, abraçando velho, abraçando... Há décadas, cara. Vocês vão cair no mesmo golpe. Sério? Você realmente acha que ele ama essas pessoas, velho? Vai. Lá vem ele, com o coração do Brasil no peito. Do sertão ao mundo ele nunca se curvou. Parece música de IA. Do nada, Mas Carla. é música de IA, provavelmente. Vai. Carregou no peito a dor de quem sonhou. Tirou o Brasil do escuro, devolveu a esperança. Hoje o planeta inteiro para pra ver sua caminhada. Pausa. Foca um pouquinho na letra. Hoje o planeta inteiro para pra ver sua caminhada. De onde vocês tiraram isso? De onde vocês tiraram isso? Que o planeta inteiro para pra ver a caminhada do Lula. Isso é uma ilusão que as pessoas têm de achar que o mundo inteiro presta atenção em você. Não, o mundo inteiro nem liga pro Brasil, cara. O mundo inteiro liga pro seu próprio país. Né? E no máximo pra superpotências quando fazem alguma coisa que interfere na vida delas. Ninguém sabe o que o Lula tá fazendo. Vai lá. Voltou das cinzas, voltou da prisão. Com a mesma força, a mesma paixão. Não é só um homem, é a voz que não calou. É o amor do povo que nunca se rendeu. E quando as portas... Sabe uma coisa que dá pra fazer uma análise aqui? Você percebe como esse jingle ele está muito esteticamente próximo do bolsonarismo? Isso não é o tipo de coisa que fariam para o Jair Bolsonaro? Sim. É verdade. É uma coisa que esteticamente assim, mano, pega a coisa mais crinjola, horrorosa, faz uma parada meio... Só troca o nome Jair pelo Lula. E é isso, é basicamente isso. Deixa eu ver o resto, vai. Se abriram do outro lado do mar. O mundo inteiro parou pra olhar. Tapete vermelho pro filho do Nordeste. Tapete vermelho pra quem nunca esquece de onde veio e pra quem luta por nós. Lula é meu presidente, orgulho do Brasil. Que o vento leve essa canção pro céu. Que o mundo saiba que tem respeito. Não é só política, é sentimento. É o Brasil que se levanta quando você aparece. Nossa. Quantas vezes Vai. É IA, pô, deixa eu Tentaram te derrubar. tentaram te derrubar, mas quanto mais caía, mais forte ia voltar. Das lágrimas do povo nasceu sua coragem da esperança. E não sei das quantas, né? Que canta. Meu sonho é ser MC. Ai, psiquiatrina. Vai lá. Simples nasceu sua grandeza. Hoje as crianças cantam, os velhos sorriem, porque sabem que um dia o amanhã é nosso. Você não veio pra brilhar sozinho, veio pra acender a luz que tava apagada. Que Deus te guarde, velho guerreiro, que a história te coloque no lugar certo. Não precisa de coroa, nem de trono. Que é curiosa. A letra não se repete. Tipo, é uma letra complexa demais, né? Pra atingir um público muito simples. Vamos lá. Vamos fazer uma análise disso. Deixa eu ver o finalzinho. Seu maior título é ser amado pelo povo. Tapete vermelho pro filho do Nordeste.
música não existe rima. Pode continuar. Que esse tapete vermelho seja só o começo. Porque o verdadeiro tapete é o chão do Brasil, que você ajudou a reconstruir. A minha versão é melhor, hein? Qual que é? Rouba a minha casa, rouba a minha vida. Cara, vamos lá. Existe uma coisa muito triste, né? Nesse vídeo, que é entender que algumas pessoas, inclusive, vão ver isso e vão se encantar e vão falar, puta, cara, acho que é o cara certo, né? A campanha anterior do Lula, a gente pode fazer uma coisa que é o seguinte. O Trump, quando ele ganhou em 2016, ele ganhou com um discurso militar financeiro. A campanha dele de 2024 foi quando ele ganhou. Quando que ele ganhou a última eleição? Acho que foi 24, né? A campanha dele de 2024 já foi uma campanha muito mais voltada, né, a essa questão das Big Techs, né, de estar próximo às Big Techs e da disputa por influência, né? Então houve uma modernização do Trump antigo para o Trump, né, de 24, do Trump da primeira campanha para essa. Quando você pega o Lula e você vai analisar as duas campanhas, basicamente é o Lula do amor, o Lula dos artistas, o Lula que vai recuperar o Brasil, tarará, e agora não tem evolução. A única mudança é que, como ele já é o governo e fizeram, faz o L, o amor venceu, ficou uma coisa irônica, ele muda só pra completa fantasia. A história dele, o cara que ele ajudou a reconstruir o Brasil, que ajudou a melhorar a tua vida. E o curioso é que a tua vida não tá melhor. Porque uma coisa que acontece é, quando o Lula ganha a eleição em 2002 e ele pega o país em 2003 com o boom das commodities, a vida das pessoas houve de fato uma melhora. Você que tem aí seus 16, 17 anos, pergunta pro teu pai nessa fase, ano 2002, 2003, 2004, 2005, pergunta se ele não cresceu economicamente. Se seu pai tinha uma pequena empresa, a empresa dele não é crescida. Se teu pai ele trabalhava numa empresa, ele começou a ganhar mais comissões. Ele teve ali, ainda que de forma artificial, uma sensação de aumento de poder de compra. Houve um absurdo estímulo ao consumo. As pessoas começaram a comprar coisas, trocar eletrodoméstico, comprar carro, etc, etc. E aí o Lula enganou essas pessoas, mas dando alguma materialidade naquilo que ele prometia, né? Ainda que fosse uma bomba, ainda que fosse uma bolha. Beleza. Quando o Bolsonaro entrou, a tua vida não melhorou. Só que agora que o Lula voltou, a tua vida também não melhorou, a tua vida piorou. E você continua acreditando na mesma coisa? Então, peraí. Então, o eleitor do PT, que antigamente ainda tinha algum pragmatismo, mas a minha vida melhorou um pouco, né? Então, foda-se que ele roubou. O importante é que ele, sei lá, me ajudou a comprar, sei lá, alguma coisa aqui. Esse cara, o perfil dele até mudou. O perfil dele até se tornou um pouco mais parecido com o bolsonarista, que é basicamente o seguinte: a sua vida não melhorou, mas você ainda ama esse cara. É só dissonância cognitiva. O governo do Piauí formalizou nesta sexta-feira, dia 10 de julho, a contratação de um empréstimo externo de 58 bilhões de ienes japoneses, equivalente a 1,83 bilhão, junto ao Banco Internacional para a Reconstrução do Desenvolvimento, o BIRD. O contrato tem garantia da União e foi assinado pelo governador Rafael Fonteles. Ou seja, quando eles estão dizendo que tem garantia da União, é o seguinte: se o Estado não pagar, quem é que paga? Você sabe que assim, no Brasil funciona assim, tá? Os estados geralmente criam as suas dívidas, sejam dívidas internas, sejam dívidas externas, e no fim do dia a União não cobra. A verdade é essa. Você vai lá, pega uma dívida, fala: olha, eu quero aqui pegar para tal coisa. Tá bom. Vou pagar em X tempo. Não paga. Aí você vai lá e renegocia a dívida. Depois você vai lá e renegocia a dívida. Depois você vai lá e renegocia a dívida. E assim por diante. Porque politicamente interessa para todos os atores políticos ali, né, renegociarem dívida. E assim você vai se tornando um país da incerteza, da insegurança jurídica. Isso aqui é um absurdo, cara. O governo do Piauí pegar empréstimo externo com garantia da União é um absurdo completo, porque a gente já joga um monte de dinheiro de outros estados no Piauí, que também já tem dívidas internas, inclusive, e agora os caras resolvem pegar dinheiro com o Japão e a União é que vai garantir. Aí eu pergunto pra você: você viu algum governador falando disso? Porque se você é um governador responsável, se você é um cara que tá afim de fazer gestão, se você tá afim de deixar o seu estado no azul,
deixar ele bom financeiramente falando, o mínimo que você tem que fazer é informar isso pro teu estado e falar, ó, saibam que em algum momento nós vamos pagar a dívida de outro estado que é do Piauí. Que isso vai acontecer. Todos os outros estados vão pagar essa dívida, tá? O nome do programa é Piauí Sustentável e Desenvolvido, apelidado de Piauí Futuro, mas o próprio Senado Federal já havia deixado claro desde a autorização em maio qual é a finalidade do dinheiro: reestruturar os contratos de dívida antigos firmados com o Banco Central, com o Banco do Brasil, que somavam 1,67 bilhão em novembro de 25. Não é obra nova. Não é investimento novo, é dívida velha trocada por dívida nova, com prazo de pagamento de 336 meses, sendo 24 de carência e 312 de amortização. Passar-se-ão 28 anos até a quitação. Eu vou te falar uma coisa, isso também não dá para criticar por si só, você trocar uma dívida por outra, porque às vezes você troca uma dívida ruim por uma dívida boa. Vou falar outra coisa para você. No início do governo Lula, o que o governo Lula fez? Ele queria uma narrativa de que ele zerou a dívida externa. Como o Brasil começou a se tornar um belo exportador de commodities no início dos anos 2000, a gente começou a ter uma reserva de dólar muito grande. Isso ajudou a gente, inclusive, né, a blindar a nossa moeda de especulações, né, estrangeiras, e também ajudou a gente a pagar a dívida externa. Só que aí o que o Lula fez? O Lula pegou o dinheiro emprestado com os bancos brasileiros para pagar a dívida externa. Ele chegou e falou o seguinte: pessoal, paguei a dívida externa. Só que não. Ele trocou uma dívida com mais prazo e menos juros por uma dívida com menos prazo e mais juros, que são dos amigos dele, né, dos banqueiros. Tanto é que nos governos petistas os bancos estouraram de ter lucro. Tá? Então, você fazer o caminho inverso, neste caso... É claro, nós temos outras questões, que o Piauí tá uma bosta, não vai pagar essa dívida, etc, etc. Mas trocar a dívida por si só não é uma coisa ruim. Porque às vezes você deve pro Banco do Brasil no maior juro do mundo, e você pega, por exemplo, com o Banco Japonês, que o Banco Japonês tem um juro muito pequeno, e você ajuda, né, a pagar aquela dívida pagando menos juros. Pode ser uma manobra, eu não sei, teria que estudar exatamente esse caso, mas isso por si só não deve ser alvo de crítica. A crítica deve ser, se você é um estado deficitário, se você é um estado que não faz a sua lição de casa, cara, você não pode ficar pegando empréstimo com garantia da União, tá? O nome do programa sugere futuro desenvolvimento, contudo, o conteúdo do contrato entrega rolagem de passivo. A diferença entre o rótulo e o produto é exatamente o tipo de maquiagem contábil que qualquer piauiense reconheceria se estivesse escrito na fatura do próprio cartão de crédito. Restauração de dívida não é sinônimo de crescimento, é sinônimo de manter a bola rolando com juros e prazos maiores. É verdade. Agora sim, o juro é maior? Eu não sei, na reportagem não disse. Eu acho difícil você pegar um juro para amortizar uma dívida maior do que a dívida original, né? Eu acho isso meio difícil. Mas enfim, o importante é isso aí, ó. O importante é que, mano, lança o programa, tira a fotinho junto e faz a campanha. Afinal de contas, né? É ano de pedir voto para presidente e para governador, não é mesmo? Vamos lá, próximo. Pré-candidata à presidência Samara Martins, da UP. Samara. Eu falei o quê? Samada. E é o quê? Samara. E eu falei o quê? Samada. Candidata à presidência Samara Martins, da UP, diz ser contra o Brasil ter uma bomba nuclear. Eu acho que a gente nem deveria fazer guerras. Eu acho que eu sou a favor da paz mundial. Nossa. Eu sou a favor da paz mundial. É Nossa. forte, a declaração é forte, mas eu sou a favor da paz mundial. Baita declaração, Né? hein, Então- cara? Eu acho que você já é digno de ser presidente. Pois é. Presidente da Abrava, Wallace Landim, anuncia que caminhoneiros iniciaram uma paralisação dos portos de distribuição. O objetivo é pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a colocar em votação o MP do frete, que estabelece um piso de custo mínimo para a categoria. E mais uma vez, o brasileiro vai procurar solução no lugar errado. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu já trabalhei muito tempo com transportadora. Eu vou te falar qual que é o problema do mercado de transportes. O mercado de transporte funciona assim. Ou você é um gigante, tipo um Júlio Simões, tipo um Tegma, tipo essas empresas muito grandes. E essas empresas, elas são tão grandes que o negócio delas, frete, passa a ser uma parte de outro negócio. Como assim? Eu não sei como é que tá hoje, mas eu lembro que, por exemplo, a Júlio Simões, o que ela fazia? Ela chegava na Volvo, por exemplo. Volvo, quantos caminhões deste modelo vocês vão produzir esse ano? Tô dando um exemplo aqui, tá? Ah, nós vamos produzir aqui, sei lá, 3.000 caminhões deste determinado modelo. Faz o seguinte, eu vou comprar 2.000. Eu vou comprar 2.000. Faz um descontão, você vai pegar 2/3 da tua produção e você vai produzir para a minha empresa. Beleza, aí ele produzia lá para aquela empresa, certo? Aí o que essa empresa fazia? Compra esses caminhões zero, usa por ali 8, 9, às vezes 10 meses e põe para revenda num preço alto. Ou seja, o cara é tão grande
que ele quase que ele monopoliza, ele não chega a monopolizar, mas ele quase que monopoliza o mercado de compra de caminhões zero. Entendeu? O cara chega na produção, fala assim, quanto vocês... Pum, beleza. E ele revende, certo? Esses caras, eles às vezes, eles têm os que se chamam agregados. Quando eles não têm uma linha direta, eles não têm uma linha constante, eles têm uma linha que não é intermitente, eles geralmente contratam o que se chama de agregados. E aí você cai no mercado de agregados, que é outra coisa. O mercado de agregados, você pode ter, por exemplo, uma empresa que tem 1, 2, 3, 5 caminhões no máximo, tá? Você não consegue crescer muito mais que isso sendo agregado. E aí você vai competir também, e aí é que tá o problema do mercado, ou com o gigantão, que o cara tem frete pra caramba. Então, por exemplo, você fecha um frete pro Nordeste, esse cara tem o frete de ida e o frete de volta. Esse cara às vezes faz triangulação. Ó, vou pegar uma carga de São Paulo, vou levar pra Bahia. Da Bahia eu passo no Tocantins, do Tocantins eu vou para Goiás, de Goiás eu vou para São Paulo. O cara faz uma linha, ele otimiza a relação de frete, você não consegue competir com ele. Ou você vai competir com um cara que é geralmente um pai de família, um caminhoneiro, pai de família que trabalha na transportadora. Ele sai dessa transportadora e ele compra um caminhão. E quando ele compra um caminhão, na cabeça dele, se ele pagar a parcela do caminhão, tá tudo bem. E aí você vai competir com um cara que ele basicamente faz um frete de fome. Porque ele não calcula que de repente o caminhão dele pode, por exemplo, quebrar o motor, ter que fazer o cabeçote, que é caro para o caminhão, e aí esse cara simplesmente vai à falência. Só que esses caras não param de surgir. Então vira e mexe um cara, dá uma... vou me aventurar aqui, vou comprar um caminhão. E aí você vai competir com um cara que ele vai ficar, sei lá, 1 ano no mercado. E depois ele vai sumir porque ele vai falir. Só que enquanto ele não vai à falência, você fica competindo com ele. Eu tô falando isso porque eu fechei a minha transportadora por causa disso. A gente tava competindo ou com os gigantes, que a gente não conseguia bater de frente, ou com o cara que tinha um caminhão e ele fazia um frete e falava, cara, você vai quebrar. E não dava outro, o cara quebrava. E muitos caras às vezes saíam da minha transportadora para comprar caminhão. Dava 6 meses, o cara voltava. Quebrei. Ah, jura? Né? Você fez seguro do caminhão? Não. Que é o seu? Roubaram. Ah... Você fez manutenção preventiva do caminhão? Não fez, quebrou. Né? Então, o mercado de transportes é um mercado muito, muito, muito difícil e muito prostituído. Além do que, por você estar no Brasil, que as coisas não têm infraestrutura, seu caminhão quebra demais, as estradas são uma bosta e todo mundo te rouba. Todo mundo te rouba. É assim, é impressionante, cara. É impressionante. Você tem transportadora, você vai conferir os pneus, o cara sempre dá uma roubadinha no pneu que fica de dentro do truque. Sabe quando você pega aquele pneu de dentro? Você troca os pneus do caminhão, quando você vai ver, pô, por que o pneu de dentro tá careca? Porque ele parou em algum lugar e trocou o pneu, né, por um mais usado e pegou um dinheirinho para ele, né? Isso é outro problema grande do setor de transportes. Além disso, nós temos um problema estrutural no Brasil, que é um problema de combustível. Aqui você sabe que você não tem só o custo de produção do combustível, mas metade do valor que você paga na bomba por combustível é imposto, tá? E aí, cara, nós temos todos esses problemas e qual é a solução que o mercado de caminhoneiros acha qual que você acha que é o meio que eles acham que tem a solução? Ir pro governo e pedir uma tabela de frete mínimo. Não é, cara. Não é. Você vai ferrar, tá, ainda mais o mercado e deixar ainda mais, né, propício para os grandes monopolizarem esse mercado. É assim que funciona. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative as notificações para receber mais vídeos como este. Te vejo no próximo vídeo.